Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, 18 de agosto, do Opinião Litoral. Participa o Roberto Mohamed como comentarista e a gente recebe com muito prazer hoje o deputado federal Alberto Mourão, 5 vezes prefeito de Praia Grande. O que você quer perguntar para o Mourão para começar, Mohamed? Boa tarde. Nossa, o tiroteio começa cedo. Tem uma pauta de perguntas, olha aí. Não, metade foi a assessoria do Mourão que mandou, então essa aqui a gente não vai nem olhar. Mas pode ser umas 4 horas de programa? Mourão, eu vou ter que começar com o óbvio, que é a representação da Baixada no governo federal. Nós temos 4 deputados federais. Desses, 2 estão envolvidos num embate direto de um contra o outro pela prefeitura no ano que vem, seja por procuração ou por candidatura própria. Todo mundo sabe que a sua base é Praia Grande e Litoral Sul, mas você, ao contrário das suas 2 legislaturas anteriores, já deixou claro que não volta, que você quer desempenhar, inclusive o teu desempenho como deputado federal é completamente diferente dos 2 mandatos anteriores que você exerceu. A gente está diante de um problema hoje, parece que nós perdemos um ministério que estava começando a fazer uma coisa que nunca fez, que foi o Porto olhar a cidade e olhar a região em si. O Márcio deve cair hoje e ir para um ministério que não tem verba, não tem função, não tem nada, que é a recriação do Ministério da Ciência e Tecnologia, e vai entregar o Porto para o partido do Tarcísio, que já queria privatizar e deixou o Porto totalmente sucateado aí. Quer dizer, uma mudança completa de rumo. Como o único deputado federal da região que está nessa postura independente, lógico, você vai ter um candidato para apoiar a reeleição em Praia Grande, mas você é o único que está dizendo, vou continuar no meu mandato e não vou me meter na briga dos outros. Como é que você está vendo a representatividade da Baixada diante dessa situação de perde um ministério importante, do Márcio, o Paulo e a Rosana parece que já criaram e iniciaram a campanha antes do tempo, e eu vejo às vezes nas redes sociais e no trabalho no Congresso, você é o único que está olhando tudo isso de cima, porque você está procurando privilegiar a tua base com esse projeto do teu pedido da Universidade Pública no Litoral Sul, de hospital de referência no Litoral Sul. Como é que é para você? Você se sente um pouco isolado lá em relação à região, vendo todas essas brigas particulares e agora a queda do Márcio que muda os rumos do Porto de Santos novamente? Primeiro eu queria dizer para você que eu não estou privilegiando não o meu mandato à região sul. Eu acho que a região sul precisa se integrar à central. Nós temos problemas que são crônicos, estruturantes de região, de energia, de mobilidade, de saúde. Então, quando eu falo de Hospital do Câncer, quando eu falo Hospital do Coração, eu falo olhando para o Guilherme Álvares, 10 leitos de oncologia, 10 leitos de cardiologia, numa região de 2 milhões de habitantes. Quer dizer, eu sinto dificuldade, eu levo para lá a experiência de prefeito, a dificuldade que tem. Quando eu falo de universidade pública, eu acho que é o seguinte, o campus avançado da Baixada Santista da Universidade Federal tem autonomia? Não tem autonomia administrativa nem financeira. O que eu quero é que seja esta ou uma nova, mas que se crie, na verdade, quando você tem um campus avançado da Federal aqui, quero que transforme essa como autonomia, se transforme na universidade. A partir disso, ela pode abrir campus Praia Grande, campus Itanhaém, campus Bertioga, ela pode abrir outras extensões dela na Baixada. Como eu acho que a Unesp tem que vir também. Ela não pode ficar com a habilidade de 2 cursos em São Vicente. A gente precisa entender que, se não fosse o ITA em São José, não teríamos a maior empresa, as maiores empresas do mundo de produção de aviões. Quando a gente vê um polo de tecnologia e de medicina em Campinas, foi graças ao quê? A universidade privada? Pública! Porque a universidade quer cobrar R$12.000 de mensalidade, ter lucro e ir embora. Tchau, fui. Entendeu? Ela não tem compromisso com a pesquisa, graduação, pesquisa, né? Se aprofundar. Eu acho que a gente precisa ter um projeto de baixada. E esse projeto de baixada passa por unidade de pensamento parlamentar, dos 4 parlamentares federais, dos 5 parlamentares estaduais,
E eu não tenho essa percepção, eu tenho dificuldade lá, né? Eu tenho interagido mais com outros do que com os próprios companheiros. Converso de vez em quando com a Rosana, né? Mas eu vejo que eles estão numa briga. Eu concordo, eu não vou fazer aqui passar o pano. Tem um lado que aconteceu, de ter 2 deputados disputando o mesmo espaço dentro da cidade de Santos, e isso tem prejudicado bastante a atuação. Eu quero trabalhar para estruturar a Baixada, mas eu vejo assim, nós somos 4 num congresso de 513, onde eu tenho que partir do convencimento. Nós estamos agora na discussão de projetos importantíssimos para os próximos 4 anos. LDO, PPA e orçamento que é a execução de 2024. Sem esses 2 aqui, nada vai acontecer o ano que vem. Então a gente precisa trabalhar, e eu fui conversar com a ministra. O que eu fui falar? Que eu queria que ela não esquecesse da mobilidade urbana nas regiões metropolitanas. Eu não posso cravar um projeto para a Baixada, mas eu posso cravar um projeto para as regiões metropolitanas do país. E aí cabe a nós levarmos projetos de execução, através do governo do estado ou dos governos municipais, para que você execute projetos de mobilidade, já que o PAC sinaliza com um viés de mobilidade. Eu vejo assim que a gente precisa ter uma discussão, a gente tem um plano estratégico de expansão universitária no país, e eu vejo que a gente resolveu lançar no PAC, né, um ITA no Ceará. E a gente não conseguiu ter uma autonomia universitária na Baixada Santista. Então nós estamos realmente... Eu tenho feito esforço para estar presente em diversos pontos, para me entender como é que funciona o Congresso e eu trabalhar. Eu acho que nós não temos uma unidade perfeita e isso é ruim. Agora, Mourão, nesse clima todo, foi lançado hoje em Guarujá a Frente Parlamentar pela Ligação Seca, não é? Como é que você viu isso? Eu acho que a Frente Parlamentar, ela é bem vista, mas é uma Frente Parlamentar de um projeto específico, eu vejo... E que atinge válida, 4 deputados federais. Válida, né? Válida nisso, mas ela já vai, o próprio projeto vai... Esse não é interesse de estruturante nacional. A verdade é que é mais um trabalho que talvez assim, os deputados do Estado de São Paulo, os deputados do Brasil, eles não vão estar na frente por estar, mas eles não vão estar lá defendendo. Entre recursos para cá e recursos para eles vão lutar para lá. Entendeu? Então, mas a Ligação Seca já está no PAC. Já está no PAC, já vai sair. Mas ela morreu. Não, Com a queda do Márcio, não morreu, não. Não morreu? Eu não acredito que morreu. O governo federal, nesse ponto, o governo tem missão de fazer isso. Tem missão. Tá lá no PAC, não vai morrer, porque aí vai cobrar, eu vou cobrar, outros vão cobrar. Eu estou na Comissão de Fiscalização e Controle, então, na verdade, a gente até essa semana criou uma subcomissão de acompanhamento do PAC. Mourão, aí existe uma coisa, Mourão, que na terça-feira nós falamos aqui no programa. Eu citei nominalmente você, porque o prefeito de Itanhaém está berrando em relação à ideia do Tarcísio, porque o Tarcísio ele tem um mantra, né? Tudo para ele tem que privatizar. Ele acha que a iniciativa privada é a mãe de da solução para todos os problemas. Né? Ele vai deixar por último para privatizar o cargo de governador. Ele só vai privatizar quando acabar o segundo mandato dele. Agora, a gente tem aí uma questão. Aquela estrada, e você sabe disso porque você foi o cara que mudou o conceito de ligação das cidades do litoral sul quando você fez aquelas passagens de nível para evitar viadutos que são muito mais caros. E você fez isso e uniu as 2 margens da tua cidade. O prefeito, aí quando a gente sai de Praia Grande, a gente vê que acaba. Aí começam novamente aqueles retornos e a gente vê a diferença. A diferença é visível entre o desenvolvimento que você conseguiu levar para o outro lado quando fez isso. Quer dizer, uma ideia numa estrada muda completamente a cara da região. E quando você sai de Praia Grande, continua a mesma coisa, uma diferença visível entre as 2 margens. Privatizar aquela rodovia, que ela na verdade parece uma avenida, seria tornar inviável a vida das pessoas, porque o cara mora em Peruíbe e trabalha em Praia Grande, o cara mora em Praia Grande e trabalha em Peruíbe, vai pagar pedágio todo dia.
numa região que não tem outra ligação, porque aquela Avenida Atlântica nunca vai sair do papel, não tem condição de suportar todas as desapropriações e tal. Não falta um pouco... Aí quando eu falei de atenção, é que você é o único deputado que conhece essa realidade e que sabe qual é a solução, porque você, como prefeito, executou. Qual é o grau de dificuldade, Mourão, na negociação? Porque aí precisa dos deputados estaduais, todos juntos também, para pressionar o Tarcísio. Porque se você concorda com o prefeito de Itanhaém que privatizar e colocar pedágio naquela rodovia simplesmente vai matar a região de uma vez? E o que pode ser feito em relação a essa postura do Tarcísio de querer privatizar tudo? O que eu vejo é que as privatizações na Baixada, tanto das rodovias como do Porto de Santos, é assim, pode gerar 3 bilhões e meio a outorga do Porto de Santos. O dinheiro vai para o caixa do Tesouro Nacional e não volta para a Baixada para acabar com as palafitas na região de Santos, as palafitas na região de Bertioga, de Guarujá, não acabar com os problemas estruturantes de mobilidade urbana regional. Vamos fazer uma privatização da Padre Mariana Nóbrega. Outorga 1 bilhão e 300. Da onde veio isso? E eu falei quando eu estava na prefeitura, que eu bati de frente com o Dória, eu falei que em vez de ele estar preocupado em receber dinheiro para fazer mais caixa para o Estado, que ele deixasse esse recurso aqui. Porque, na realidade, quando você passa uma rodovia, e eu vi que eles já pioraram o edital desta vez, ao ponto de colocarem Ayrton Senna na concessão. Ayrton Senna nossa, na concessão. Vai ser um horror, né? Porque aí a prefeitura não tem mais jurisdição. O cara vai passar por ali todo dia e quando tiver um buraco ele vai xingar a prefeita e não vai saber que aquilo é de culpa da concessionária. Não, a gente está viajando na maionese, né? E depois, quando nós fizemos aquelas 21 passagens, foi porque nós entendíamos que tinha 2 cidades, do lado de cá e do lado de lá. Você viu que explodiu de lá de lá, mas com qualidade de vida. A gente lutou para que eles entendessem que precisa ter uma passagem na região do Melvi, que ali na Praia Grande tinha que ter uma passagem na região do Real e uma no Imperador. Eles tiraram todas, deixaram uma. Falei com a Raquel, ontem eu liguei para ela segunda-feira preocupado com isso. Aí aconteceu a mesma coisa. E eu sempre defendi, pedágio você faz depois de Peruíbe, onde vai duplicar. Nós vamos pagar com o fluxo de veraneio, nós vamos atar com de veraneio o custo da passagem para descer a serra. Mas precisa lembrar uma coisa, nós só estamos falando que é o turista que vai pagar. Não é o cara que usa a estrada mas todo dia. Mas o cara que usa. Só que o veranista que desce todo fim de semana, vai pensar 2 vezes. Porque este cara que desce todo final de semana, vai no mercado comprar, vai no carrinho de pipoca da esquina, vai com qualquer atividade comercial e gera emprego. Quando ele pensar em vez mais vezes aqui, vai custar caro, ele vai baixar o... E outra assim, quando ele arrancar o dinheiro do bolso do cara, ele não vai no restaurante, porque ele vai ter menos dinheiro no bolso. Então assim, nós estamos brincando. O Opinião Litoral para o intervalo bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com o Opinião Litoral desta sexta-feira, a gente recebe o ex-prefeito de Praia Grande, deputado federal Alberto Mourão, e participa o Roberto Mohamed como comentarista. Mourão, novamente eu vou lembrar aqui a tua primeira participação depois de eleito aqui no programa, em que a gente falava da questão do hospital. Eu lembro até hoje de uma frase sua, falou... Mourão, cuidado que ele tem memória boa, hein? O prefeito de uma cidade do litoral quer construir um hospital, aí ele consegue a verba para construir, mas depois ele não vai ter dinheiro para manter, não vai ter dinheiro para contratar funcionário e o hospital vai ficar lá como um esqueleto e não adiantou nada, mas ele cortou a fita. Porque naquela discussão a gente falava do Condesb. Você já foi presidente do Condesb, você viveu essa realidade em 3 mandatos, em 2, 4, 5 mandatos como prefeito. Eu digo aqui sempre
que o Condesb é uma ficção e que vai cada vez perdendo mais importância ao invés de ganhar. E ele deveria refletir isso nos deputados federais, porque deveria ser o Condesb o polo de atração dos nossos 4 deputados, mais os 5 estaduais, convidando para a reunião e vamos discutir a região toda. O Condesb perdeu realmente a razão da sua existência, porque o que você acabou de dizer aqui no primeiro bloco é justamente que não se pensa a região como um todo. Momentaneamente, acho que o Condesb perdeu a razão, não que diga que perdeu a razão, ele está estruturado, a ideia, do ponto de vista jurídico é perfeita, do ponto de vista de planejamento urbano é perfeita, desde que a gente deixe de lado o lado político e passe a fazer mais planejamento estratégico. Como é que quando você tem um presidente no Condesb que ele tem medo do governo do Estado, aí acaba se omitindo na fala, de ir enfrentar, né? A gente precisa que haja não enfrentamento, mas a sinalização de que algo vai dar errado aqui. Isso não quer dizer que você seja oposição. Eu acho que o governo Tarcísio tem coisas boas, mas nesse momento eu acho que tem que dialogar mais, voltar, até porque ele está chegando agora e como pessoas que vieram para o governo são de fora, eles precisam entender qual é a problemática nossa de circulação regional, tanto da expansão da atividade econômica, quanto da mobilidade para acessar os serviços públicos regionais. E a gente sabe muito bem que moram ao sul, mais de 700, 800 mil pessoas, 40% da população. Quando você joga São Vicente, já mora mais da metade da população. E quando você percebe que lá é a região que mais vai crescer, em alguns anos, 10 anos, a gente vai estar com 60% a 70% da população morando naquela região. Se continuar a levar 10 anos para resolver o problema de mobilidade, vai ser o caos. É o caos que vai acontecer. Então, assim, eu vejo assim, quando eu falo em trabalhar para a estruturação da saúde, eu estou levando a minha experiência dos problemas que eu senti. O que eu quero fazer, eu sei que fazer o prédio não é a solução. A gente tem que achar alternativas. Eu vou dar um número aqui só para terminar. Para você fazer um hospital de câncer e um hospital de coração, cada um com 70 leitos, ou uma única unidade com 140, você precisa de 6 milhões por mês de custeio. O SUS só vai bancar 2 milhões, então tem que ter esses 4. Não, 2 milhões mais ou menos. Então o que a gente precisa? Achar 48 milhões de custeio no Estado ou na União através de uma unidade federal aqui, para que a gente consiga dar vazão a essa demanda da referência oncológica e da referência de coração de alta complexidade. Não estou falando de atendimento de emergência para fazer cateterismo, estou falando daqueles 30% de casos que precisam de fazer cirurgia, precisam de um tratamento mais complexo. Agora, Mourão, você fala, e você tem toda a razão, que a região vai crescer para o litoral sul. Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá já crescem em Praia Grande. O VLT foi decidido entre São Vicente e Santos a partir de uma pesquisa sua, de origem e destino, quando era presidente do Condesb. Ele, evidentemente, quando a gente se debruça sobre a região, ele deveria ter começado por lá, e não no lugar onde já está mais adensado, para adensar mais ainda. Você veio com uma ideia de BRT depois, que morreu também essa ideia. Não. Não morreu? Está viva essa Desculpa, cortei você. Essa ideia está viva? Primeiro, eu não defendi nunca VLT. Eu pedi uma reestruturação do sistema de transporte regional através do origem e destino, uma pesquisa de origem e destino, que foram feitas 2 regionalmente, tá? Para entender como é que transitavam as pessoas na Baixada Santista. A partir disso, alguém com peso político de uma região acabou comprando essa ideia que nasceu, não sei de onde, de um VLT estrutural dentro da cidade de Santos. Beleza. Só que tem um determinado momento... Não é dentro da cidade de Santos, porque é uma conexão entre São Vicente e Santos. Né? Mas o custo de implantação é caro, o custo é enorme. E não tem como você falar que você vai ter um VLT de mais 25 quilômetros para chegar em Mongaguá, se você vai ter um VLT de mais 10 quilômetros para chegar no centro de Cubatão, para irrigar o trabalhador que quer acessar o Parque Industrial. Já se fala para Guarujá pela ligação seca.
Então, se fala porque o túnel tem que sair em 5 anos, e depois é que saiu... O que eu vejo é que a gente precisa entender que esse horizonte longo, de 6, 7, 10 anos, parece que longo, mas é curto demais. Daqui 10 anos, haverá uma ruptura muito grande no setor produtivo do mundo, por causa da questão da física quântica, da questão do computador quântico, de novos processos de energia. Isso vai dar uma mexida na economia mundial e no Brasil. E a gente vai estar trabalhando em cima de modelos ultrapassados. Então a gente precisa entender que o VLT de Santos, que é o VLT que está aqui nessa parte troncal, ele custa R$16 a passagem. O Estado coloca aqui possivelmente uns 10 milhões por mês. Para subsidiar. Para subsidiar. Esses 10 milhões, a gente acabou de falar que não tinha 4 milhões para fazer 2 hospitais, um de câncer e um do coração. E nós estamos sangrando. Que a gente podia estar com um projeto mais moderno, eficiente, com custo baixo. Então o que eu quero dizer é que o Estado tem ciência disso. E quando o Estado tem ciência disso, ele quer enganar a gente que ele vai levar o VLT até Praia Grande, Mongaguá, Iperuíbe e até Cubatão. É uma falácia, é uma mentira. Porque ele sabe quanto é o déficit dele. E por saber o seu déficit, ele sabe que a hora que ele colocar mais passageiro, mais déficit ele vai ter. Porque ele vai ter que investir entre 40 a 50 bilhões para fazer o percurso até Peruíbe, até Praia Grande, e não tem o recurso para fechar essa equação financeira. Então o que eu estou falando, que eu quero discutir pé no chão, como enfrentar a questão da mobilidade nas 9 cidades. Rio de Janeiro fez no centro o VLT e nas laterais ele carregou para o BRT. O governo agora liberou 900 milhões para o Rio de Janeiro para comprar os ônibus do sistema. Inclusive elétricos. Né? Elétricos. Então, hoje a gente para com essa brincadeira de fazer de conta e aí joga o Mourão contra, que ele é contra o VLT, ele é contra o BRT, ele é contra... O Mourão não é contra tudo. O Mourão quer que os pacientes lá de Peruíbe, que vier para referência no AME de Praia Grande, em alta complexidade, não gaste R$32 para ir e vir. Que ele chegue lá em 1 hora, que não leve 3 horas e meia para chegar lá. O Mourão quer que a criação de empregos na Baixada Santista é viável pela ausência de espaço físico na ilha de São Vicente e Santos, é na parte continental de São Vicente, é na parte mais próxima que é Praia Grande. Se é isso, o emprego tem que estar acesso. E ligar aquela região com o transporte vai gerar condições para que quem mora em Santos, quem mora mais distante, tenha acesso ao emprego. O Mourão quer que o Parque Industrial de Cubatão, que tem 12 milhões de metros quadrados, meus senhores, está subutilizado. O Parque Industrial, a Uzi Minas tem 12 milhões, 7 pias de atracação. Sabe o que está fazendo? Nada. Entra 3 navios por semana. Você tem 10% da taxa de ocupação. Nós já impactamos, já desmatamos 12 milhões de metros. Quantos milhares de empregos você pode criar se você reativar um grande parque industrial dentro daquele complexo de 12 Minas? O que nós estamos fazendo? Por que nós desativamos e por que não estamos discutindo geração de energia para fazer retomada do polo petroquímico de Cubatão? Ah, mas vai gerar mais 15 mil empregos em Cubatão. Mas como é que tem mobilidade para chegar lá? Vamos voltar àqueles problemas que nós tínhamos? Então, na verdade, eu quero discutir um projeto de mobilidade paralela à questão do desenvolvimento econômico. Aí, Mourão, a gente puxa, eu vou continuar nesse assunto. Todo mundo, quando houve a questão do VLT, da segunda etapa dele, ninguém conseguiu entender por que a MTU faz uma opção para levar do nada ou coisa alguma, porque não tem densidade e utilização nenhuma fazendo aquela obra que não vai acabar nunca na Campos Melo e na Constituição, para levar para o centro, que está morto, quando na verdade a área continental, levando até a área continental de São Vicente, incluindo na obra da ponte, da recuperação da ponte, e da área continental de São Vicente, seria muito mais fácil chegar à Praia Grande, porque você vai por trás, porque a área de São Vicente impacta a cidade de Praia Grande diretamente. Parece que é uma lógica invertida para tudo, Mourão.
Porque, na realidade, o poder, as pessoas começam e cometem um erro e querem persistir no seu erro para esconder a verdade. Até uma hora que isso fica claro. Quando eu falei de déficit, quando você falou de, em vez de fazer o trecho valongo, esse trecho valongo custaria, agora está feito, eu não sou contra, está feito, acabou, não tem mais o que discutir. Mas se tivesse falado assim, eu vou fazer esse reforço da ponte e vou fazer 3.600 metros de VLT para chegar no Tudo de Bastos, eu colocaria ali 1.800.000 passageiros mês. Exato. No mesmo investimento quase, pequeno. Só que aí esse déficit ficaria mais barato. Por quê? Porque quando eu jogo mais gente no sistema, em vez de 40.000, eu ia transportar 80.000 pelo mesmo custo operacional quase, agregando mais 20%. Então eu teria o quê? Uma possibilidade de baixar o déficit do Estado nesse problema aqui. 2, eu resolvi o problema de Santos. Porque quando eu tiro 16 linhas que entra dentro de Santos, o sapato vai ficar desapertado. O trânsito vai melhorar maravilhosamente. Então, na verdade, quem paga a conta é Santos. E paga a Baixada por essa coisa. A gente precisa fazer com que o Estado gaste menos nesse subsídio através de uma coisa mais inteligente, para que o Estado possa ver assim, agora eu vou investir em outras áreas. E agora eu vou ser obrigado a colocar a tua mão na cumbuca. O Rogério Santos esteve aqui e quando eu questionei esse tipo de coisa, ele falou, mas a obra foi oferecida, eu como prefeito de Santos não posso recusar. Quer dizer, de graça tem injeção na testa mesmo que ela faça mal. O mesmo Rogério Santos teve embates homéricos com a Raquel no Condesb. Eu vi a Raquel dizendo para ele, você tem que parar de olhar para o teu próprio umbigo porque a região não é só a sua cidade. A gente teve um caso, a questão de um mês, naquela entrega do conjunto residencial em São Vicente, aquela cena lamentável entre o Rogério e o Caio Amado, por causa de dinheiro e tal. Tá me parecendo, Mourão, que você fica que nem um Dom Quixote lá em Brasília, porque você está representando uma região, e é que nem o pai de filhos que vivem se dando, trocando porrada e ninguém faz nada de efetivo, e fica tudo jogando, cobrando o deputado. E aí, você vai conseguir alguma coisa, você vai fazer alguma coisa, mas o problema é, levam alguma coisa para você conseguir? Porque o que a gente está vendo é que não levam. A gente vai te falar um pouco de habitação, desse fato aí. Nós levamos para São Vicente 1.200 moradias, né, que não foi entregue naquele dia. Nós estamos falando de 4.000, 5.000 pessoas. No Brasil tem mais de quase 5.000 cidades que tem menos que 5.000 habitantes. Nós levamos uma cidade para dentro de São Vicente. Num acordo feito há muitos anos, beleza, agora já estava feito essa coisa. Na época do teste do Papa, não é? Foi. O que eu quero dizer é que a nova lógica de ocupação urbana, de habitacional, pressupõe que você põe a pessoa, desloca o menos possível a pessoa, que nós chamamos da poligonal. Por que tem essa lógica aí? Primeiro, quando você desloca uma massa para outros lugares, você pressiona o serviço público daquela região. Então eu vou de um bairro para o outro, às vezes vai sobrar vaga de colégio aqui, vaga de atendimento de saúde e vai faltar no outro bairro, quando eu sobrecarrego. 2. Quando você leva alguém de um lado para o outro, ele conviveu durante 15, 20 anos na Zona Noroeste, uma hipótese. Essas 5.000 pessoas moravam na Zona Noroeste. Conversava com o cara da padaria, comprava fiado na padaria, conversava com o cara do botequim, ia jogar futebol ali. Imagine todo esse deslocamento e ele acaba vivendo sozinho. Ele está ali numa cidade onde ele está lá por uma necessidade, ele foi para lá por uma necessidade, mas automaticamente não vai ser a mesma vida normal. A lógica do moderno, da habitação, é espalhar, ajudar as pessoas a ficar mais perto possível da sua poligonal, da sua região onde ele mora, para não impactar e para que ele possa ter melhor convivência. Falo com toda certeza. Por que toda certeza? Eu não tive condições de manter pessoas lá no Canto do Forte, porque não tinha terreno, não tinha nada, tudo ocupado. Eu tive que tirar de lá 80 famílias para vir para o meu vir. Foi um parto, cara, foi difícil, mas com o coração partido porque não tinha como resolver o problema, porque eles estavam adensados tão ruim que eu deixei mais da metade lá, mas eu tive que deslocar. E eles até hoje ainda estão em um processo de adaptação para uma nova relação. Eles foram para 10 km de distância. Eu recebi
de bom grado, 150 famílias de Cubatão das Cotas. Eles levaram, já se vão 12 anos. Eles deram muito trabalho nos primeiros 6 anos, gente. Porque, na realidade, é traumático você tirar alguém do seio das suas relações humanas. Então, a gente precisa ter essa percepção de planejamento urbano e planejamento de ações de governo. O Opinião volta para o último bloco daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltando com o Opinião Litoral, agora é o último bloco, participa o Roberto Mohamed como comentarista, a gente recebe o deputado federal Alberto Mourão com muita honra, com muito prazer aqui. Mourão, ontem você assistia a televisão à noite, hoje de manhã também, você sentiu a República de 2019 a 2022 derretendo ontem? A denúncia do hacker, o advogado do tenente Mauro Cid falando, hoje a prisão do comandante da Polícia Militar de Brasília no 8 de janeiro. A gente vai assistir muito mais, né? Eu acho que a gente ainda não está nem na metade do percurso, Eles devem ter muito mais informação. Eu acho que o hacker não entregou, tem coisas que estão à rua, mas eu acho que tem coisas que ele entregou que não estão. Vão ser deflagradas novas ações aí. É muito ruim, né? Isso é muito ruim. O país precisa se acalmar para a gente fazer uma discussão de país. Eu acho que essas medidas, elas infelizmente são necessárias, até pela construção que se levou naquele 8 de janeiro, mas eu me preocupa, né? Com o que vai provocar, que vai desencadear esse processo aí. Quando você chegou lá, o Congresso já estava todo reformado de novo, quando você tomou posse? 90%, tinha algumas Você vidraças viu quebradas, ainda viu os estragos, né? Mas eu assim, ainda está vindo muita coisa, muita pressão, né, em cima. Acho que o Bolsonaro, ele devia ter terminado o mandato dele, devia ter feito a eleição, disputado a eleição com... Se ele termina a eleição sem fazer nada disso, ele era um cara forte candidato a voltar. Acho que ele cometeu uns erros durante o processo eleitoral de querer... Ainda mais levar para dentro do palácio alguém que já era um especialista em hackear. Pô, você não leva para dentro do palácio esse cara, né? Você deu uma agenda, você deixou, mesmo que não registrar na agenda, tem testemunha disso. Então, eu acho os filhos dele reconheceram. Então, assim, tá horroroso isso. Não é bom. Eu volto a falar, o Bolsonaro podia representar um grupo político lá na frente. Perder a eleição em pé é uma coisa. Isso é muito bom. É o pior momento dele, Mohamed, do Bolsonaro? Ou vai piorar, como diz o Alberto Eu acho Mourão? que vai piorar, porque com a quebra do sigilo, o que se desconfia é que, na verdade, a história da vaquinha foi lavagem de dinheiro, e tem muito mais coisas atrás disso. Não vamos achar que o cara só se contentou com o dinheiro. As joias são o varejo, né? Isso aí a gente sabe que a coisa funciona dessa maneira. Agora, Mourão, é incrível como a gente sai de dois mandatos do Lula, um mandato e meio da Dilma, com denúncias de corrupção, com a prisão do hoje presidente. Tá? Aí cai num outro cara que também fazia varejo para vender joia, que ganhava de presente, quer dizer... E o pior, tem uma coisa que me chama a atenção. Toda vez que você coloca um cara do baixo clero numa posição de mando, ele se perde, porque lembra do Severino Cavalcante pegando propina do cara do restaurante da Câmara? Porque ele está acostumado com aquilo, ele está acostumado com a rachadinha dos funcionários, então aí ele acha que ele chega à presidência, só vai aumentar o tamanho, mas a mediocridade na hora de fazer o negócio é a mesma. A gente continua pagando preço, mano, de eleger esse tipo de político. E aí eu vou chegar no cara que eu quero te perguntar. Mas o Lira. O Lira não se perde às vezes achando que... Porque ele cria um fato político por dia. Agora é a fala do Haddad. Porque ele vive disso. Ele vive de criar situações. Ele vive de querer criar problemas. Que isso também é típico do político pequeno. Não é um cargo muito grande para um político com uma dimensão que não é a que ele pensa que tem? A gente tem que dividir em algumas diretrizes aí. Eu vejo que ele está tentando
mostrar para a sociedade que o Congresso tem uma pauta, tanto é que ele tem pautas importantes. A gente vai agora discutir no segundo semestre, no início do segundo semestre, a questão da energia renovável. O Brasil precisa organizar isso, tem 3 projetos de lei. A gente sabe muito bem, quando eu falei daquela explosão que vai ter nos próximos 10 anos, está ligado a isso aí também, e automaticamente acho que ele percebeu que o governo tem que ir a reboque, ele quer fazer o governo ir a reboque. Ele pautou a reforma tributária, não foi o governo correu para salvar, senão ele se ferrava na reforma. Ele está falando que vai fazer uma reforma administrativa, ele vai pautar uma reforma administrativa, porque tem projetos na casa, ele vai discutir a questão Acho que nesse ponto está sendo positivo esse lado da disputa dele com o governo, que é assim, eu acho que ele está usando uma lógica diferente, mas ao mesmo tempo, eu vejo que tem um grupo em volta ali que pode ser complicador no futuro para um projeto dele, né? Porque uma hora estoura algumas coisas, né? Então eu acho que é difícil. Eu estou lá, assim, eu vejo, a gente está mais no entorno, né? Mas eu acho que tem que tomar com muita cautela. Eu acho que a gente no Brasil é latino mesmo, né? Nós somos uma região latina, então a gente acaba no humor. Não tá bom esse, eu quero para cá. Eu não caminho para o centro, não é centro. Para o centro da bom senso e fala assim, pô, este cara não é bom e esse sistema aqui não é bom. Vamos tentar achar uma saída para uma solução para isso? É sempre assim. Na vida empresarial, não está dando certo no comércio, radicaliza. Ele não tenta ver onde está o erro dele, comercial, nada. Ele vai e radicaliza para cá, né? Ele é uma fábrica de sorvete e daqui a pouco ele é uma fábrica de sol, né? Ele tá meio assim. Eu acho que o Brasil padece disso na eleição. Quem fez o Bolsonaro foi o Moro. E quem fez o Lula foi o Moro. É incrível como o Moro é pai das 2 crianças. Pai das 2 crianças. Agora, Mourão, tem uma coisa que eu queria... Pelo atropelamento judicial, por tudo que ele fez, eu não estou defendendo o que aconteceu, eu estou falando pela maneira... Você convive com ele no Congresso? Já encontrou com o Moro? Já conversou com ele? Não, conversar não. Mas eu acho que eles erraram a mão. O justicismo ela faz vítimas, e faz também ídolos, mártires. Esses mártires acabam voltando. O Brasil precisa achar um eixo para a política brasileira. Isso. Mourão, teve uma coisa que você fez como prefeito, que eu não sei se no início você pensava dessa maneira, mas que você conseguiu um resultado que contraria uma série de bandeiras da esquerda e contraria também um entendimento de que o Estado tem que ser o faz-tudo. Quando você mexeu na margem esquerda com as passagens de nível e tal, eu vou dar um exemplo de um bairro que eu vi ele mudar de cara completamente, foi aquele Jardim Esmeralda. Quando você levou asfalto, obras de saneamento, mudou toda a rede pluvial dali, você não precisou construir casas populares. Naturalmente, aquelas casas foram se tornando condomínios, então onde tinha uma casa que era uma casa que não valia nada, passaram a construir 4, 5, você regularizou a propriedade daqueles imóveis na prefeitura. Na verdade, e foi o que você disse no segundo bloco, muitas vezes você fazendo uma obra que todo mundo acha que você está só asfaltando, você está só fazendo a ligação, na verdade você está resolvendo o problema de habitação, porque ali vai surgir escola, ali vai vir a própria necessidade de um pronto-socorro, de ter mais policiamento, você vai provocar o governo do estado. Às vezes eu vejo que falta nos outros prefeitos essa visão de que toda obra, toda intervenção, ela gera um dia seguinte. E os caras só olham o dia da inauguração e aquela obra do dia. Você tinha visão de que você ia fazer isso naquela margem? Tinha. Eu até me lembro da conversa que você estava falando, me lembrei da discussão que eu tive dificuldade na Câmara de aprovar o projeto de lei que organizava essa construção porque começamos pela regularização fundiária, mas aí a gente precisava incentivar a construção de habitação mais acessível nas periferias, né? Onde um lote pudesse fazer 3, 4 casas em vez de 2, que aí baixava custo. E eu me lembro que um dos vereadores, numa reunião dentro do gabinete, estou aqui, não vou dizer o nome dele, não tem mais mandato, os dois não têm mais mandato, a moça e ele, eles achavam que o projeto era para mim.
eu não construo, né? Eu falei assim, não, é para resolver o problema habitacional. É para incentivar o setor privado a ir para lá fazer casa que hoje, por 220 mil, eu falei assim, eu preciso resolver, eu prefiro que eles se reorganizem. Se a gente chegou com a infraestrutura, o resto vai acontecer. Depois, quando você faz isso... Você tinha perfeita consciência disso naquele momento? Tanto que eu tive crítica de fazer a lei. Mas eu tinha consciência que eu tinha que ser... Tanto é que a lei se restringe à terceira zona. Ela não é permitida em outro lugar. Então a gente precisava fazer um estímulo. Não era dando dinheiro para ninguém, era fazendo as pessoas ganhar seu dinheiro e ao mesmo tempo receber um ponto social. Quando a gente, no primeiro governo e segundo, eu me dediquei a tirar as pessoas das palafitas. Tinha palafita no Rio Tinga, lá em Solemar, na Cidade da Criança. Tinha palafita no canal Brasil para Cristo, na Vila Mirim. Tinha palafita no canal Acaraú Mirim, na Vila Mirim e região da Quietude. Tinha palafita no canal do Praião, no Tudo de Baixo. Tinha palafita no canal do Marília, na Vila Sônia. Palafita por quê? Tudo era do lado, o canal estava aqui, eles estavam dentro do canal praticamente. E eu arranquei tudo isso. São 4.000 casas feitas com recurso da prefeitura. A prefeitura fez, porque eu não tinha nem essa acessibilidade, porque a cidade era média e eles lixavam para a gente. Mas isso ajudou a criar uma melhoria no urbanismo. E fizemos 200 quilômetros de canais, cara. Eu vejo um cara, às vezes, lutar para fazer 1.000 metros de canal em São Vicente e achar que não tem dificuldade. É criatividade, meu amigo. Senão não vai sair do lugar. Chegamos ao final do Opinião Litoral. Como disse o Mourão, dava para a gente conversar 4 horas, não dava? Ainda mais que agora ele está afiado. Agradecendo muito a participação do deputado federal Alberto Mourão, do comentarista Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente por mais essa semana. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e um ótimo final de semana para você que você merece.